A gente já falou muito sobre reforma administrativa, é o assunto do dia, o projeto vai ser apresentado daqui a pouquinho às 10 da manhã. E o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco. Tem um ouvinte aqui de Jaú, Schiller, dizendo que gostou muito do seu artigo ontem na Folha de São Paulo, falando justamente sobre isso, né? Não há bala de prata, era esse o título do artigo, Schiller? Tudo bom, Bom Thaís? dia. Bom dia pro Cláudio, para todo Tudo mundo bem, aí. Sheila? Olha, é exatamente isso. Não tem bala de prata. Esse que é o problema da reforma administrativa, toda essa questão que os ouvintes estão colocando, com as quais eu concordo. Você percebe, quer dizer, quando os ouvintes falam, cada um tem uma ideia, e positivo que tenha. No Congresso é a mesma coisa. Eu fiz uma coleção, Thaís, nos últimos dias, de sugestões de como arrumar o problema fiscal brasileiro. Não é? Vamos só lembrar um detalhe: na segunda-feira, o governo mandou o projeto de lei orçamentário, o orçamento de 2021 para o Congresso. Não estava lá os R$ 300 para as pessoas muito pobres, quer dizer, o tal da Renda Brasil. Por que não estava a Renda Brasil? Porque ninguém encontrou espaço no orçamento. Simplesmente porque tinha espaço para tudo. 1,5 trilhão, 1,5 trilhão, não 1 bilhão, 1,5 trilhão o orçamento brasileiro com o teto de gastos. Só que o teto de gastos colocou uma questão muito simples. Para você colocar o recurso lá, que estava 70 e poucos bilhões para fazer o auxílio, aliás, a Renda Brasil, né, R$ 300 substituindo o Bolsa Família, precisava tirar de algum lugar. E esse lugar não foi encontrado. Né? A minha ironia no artigo, na verdade é uma ironia que eu fiz, é o seguinte: bom, teve espaço para criar o TRF6 lá em Minas Gerais, novo tribunal do Judiciário lá em Minas Gerais, teve espaço para a AGU permitir o acúmulo de vencimentos de salários acima do teto para os militares, na verdade para os funcionários do alto escalão federal em Brasília. Teve tempo para um monte de coisa, né? Teve tempo para os políticos em Brasília, os deputados, confirmarem o fundão eleitoral, agora para as eleições de novembro, para contratar o quê? Cabo eleitoral, carro de som, fazer panfleto e não sei o quê, tá certo? Teve tempo para votar e não foi votado, a gente comentou aqui, a chamada PEC dos penduricalhos. Tem um monte de leis no Congresso que podem ser votadas, que não dependem da reforma administrativa, para acabar com os penduricalhos, ou seja, para limitar o teto a R$ 39.300. Né? É óbvio que exige um sacrifício, né, Thaís? O pessoal viver só com 39.300 por mês é quase impossível, né? Quase impossível. Então você tem 70% dos magistrados brasileiros acima do teto, por N razões. Então tem muita coisa que já está pronta para ser votada lá no Congresso, que não é votada. Tem muitas decisões que são tomadas no nível judiciário, Conselho Nacional de Justiça, a AGU, Supremo Tribunal Federal, pelo próprio Congresso, e que não dependem da reforma administrativa, mas que aumentam o gasto público e inviabilizam, por exemplo, um projeto social, né, um programa social mais robusto, como seria esse da Renda Brasil. Né? Bom, dito isto, quero dizer o seguinte sobre a reforma administrativa. Antes tarde do que nunca. Né? A verdade é que o governo ficou de mandar, já tinha esse projeto pronto no final do ano passado, o governo avaliou que não tinha condições políticas de enviar. Né? Muita gente pode dizer que o governo estava errado, né? Mas cá entre nós, né, Thaís, tinham as 3 PECs do Plano Mais Brasil que estavam paradas no Congresso, a PEC emergencial. Olha, 9 entre 10 economistas dizem, quantas vezes aqui o próprio professor Delfim Neto disse para a gente, tem que votar a PEC emergencial, tem que permitir os gatilhos lá para quando chega perto da regra do teto, né? Por exemplo, possibilidade de redução de jornada. Todo o setor privado reduziu jornada, reduziu salário, renegociou contratos. O setor público não renegociou nada. Né? Eu escutei agora o deputado Thiago Mitrô, dizendo que foi difícil mesmo congelar aumentos salariais. Não estou falando de reduzir. Então o Congresso, em que pese por vezes ele tem uma vontade reformista, agora aprovou a nova lei do gás, aprovou o marco regulatório do saneamento básico, o fato é o seguinte: quando bate nas corporações, né, especialmente as corporações do andar de cima, judiciário, Ministério Público, alto escalão federal, etc., são corporações muito fortes. Então, o que o governo optou? Por mandar uma proposta para os futuros servidores. Né? O que vai constar? A gente ainda não sabe o detalhe, porque vai ser apresentado daqui a pouco, mas vamos lá.
vai acabar progressões por tempo de serviço, então anuênios, quinquênios, etc. Né? Vai acabar o negócio de ter férias de mais de 30 dias, que cá entre nós, né, mais do que razoável. Vai acabar esse negócio de incorporar as funções gratificadas, chamadas cargos de confiança, etc., na remuneração permanente. Eu imagino que vai acabar as tais licenças prêmios a cada 5 anos, ter 3 meses de férias, que muitos municípios, muitos estados ainda concedem. Né? Vai se tentar algo que eu acho muito difícil, que é uma ampliação do estágio probatório para reduzir a estabilidade no emprego. Vai se tentar regulamentar de uma vez por todas a tal da avaliação de desempenho no setor público, que cá entre nós já podia ter sido votada, já está lá pronta para votar, mas acho que vai entrar nesse conjunto aqui. Enfim, por isso que eu chamo de tirania das pequenas decisões. São muitas decisões pequenas, cada uma delas não resolve o problema, cada uma delas é muito difícil de tomar, porque mexe com interesses, né? Mas no conjunto elas podem ajudar a equacionar o problema. Né? E por último, eu acho o seguinte, Thaís, funciona como uma sinalização, né, para a sociedade, para o país, até internacional, para investidores no Brasil, para o próprio mercado, para quem quer tomar a decisão de investir no país, de que continua havendo uma vontade de fazer reformas, né? Ou seja, de corrigir estruturalmente aí o problema do déficit estrutural e melhorar a qualidade do serviço público. Eu acho que então é positivo, né? Mesmo que não é a reforma sonhada, enfim, cada um tem o seu perfil, o seu conceito do que seria uma reforma administrativa, mas acho que é um avanço positivo aí que o governo está dando e que o país pode dar. Ô Schiller, bom dia, o Zaidan que está falando, tudo bem? Tudo bom, Zaidan? Bom, você falou aí sobre o recado, né? E, de fato, é melhor o que está neste texto do que não haver nada, ficar como está. É claro que as limitações são claras, né? São notórias, ou seja, só no Executivo Federal, só para o futuro, não atingindo o Legislativo, não atingindo o Judiciário e, na verdade, deixando uma interrogação sobre o que acontecerá em estados e municípios. O Congresso pode melhorar isso? Conhecendo o Congresso, esta legislatura, como você conhece, dá para esperar que o texto seja melhorado, aprofundado, que haja alguma extensão daquilo que está proposto nesta PEC, Schiller? Olha, Zaidas, pergunta de $1 milhão de dólares aqui, porque o real está desvalorizado, né? Vamos ficar no dólar. Vou te responder, vou pegar um ganchinho da entrevista do deputado Thiago Mitrô para dizer o seguinte: essa reforma só anda, a resposta para a tua pergunta só é positiva se houver pressão da sociedade, senão não vai. Vamos lembrar, um mês atrás, quando foi decidida essa questão aprovar ou não o veto do presidente Bolsonaro, a questão dos aumentos, né, ou do congelamento dos reajustes salariais, né, no Senado teve um resultado e na Câmara teve outro, foi uma diferença de 24 horas. Tá? O que fez a diferença? Naquelas 24 horas, houve uma massa de pressão. Inclusive, eu me lembro, o próprio Grupo Bandeirantes fez um editorial muito forte, outros veículos de comunicação, imprensa, redes sociais, entidades das sociedades mais gerais, economistas, enfim. Ou seja, se não houver esse movimento de pressão, exatamente o que a gente está fazendo aqui, o ouvinte está fazendo, tem que conversar sobre isso, tem que colocar os dados com clareza. E eu acho que a gente está colocando de maneira ponderada, não é nada contra ninguém, até porque os atuais servidores não serão atingidos, né? Então, se não houver esse movimento, não vai acontecer nada, né? O que acontece? Até o ano no Congresso Nacional vai até o final, rigorosamente falando, até o início de outubro. Depois nós vamos entrar na reta final da campanha eleitoral. Eu duvido muito que alguma coisa realmente relevante vai ser aprovada aí a 30 dias das eleições. Então eu diria, nós temos uma janela aí de mais 1 mês e meio para aprovar alguma coisa. Acho muito difícil que se aprove esse ano. Acho realmente muito difícil. O governo demorou muito, ficou muito para o final do ano. Agora, sabe o que eu acho mais importante, Zaidan e Thaís? É a consciência das pessoas de que esse é um assunto vital. Eu vou dar só um dado aqui. Foi dado. O Congresso Nacional Brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Segundo mais caro. Só perde para o Congresso americano. Só perde para o Congresso americano. Estou falando do mundo inteiro. Um parlamentar brasileiro custa 20 vezes o que custa um parlamentar na Inglaterra. O judiciário brasileiro como um todo, ele custa na relação PIB o dobro do que custa
um judiciário o mais caro da União Europeia. Nós estamos 1,4 do PIB aproximadamente contra 0,7 do PIB na União Europeia. Enfim, um juiz da Suprema Corte brasileiro ganha 17, 18 vezes o salário médio do trabalhador do país. Isso na União Europeia é 4,5, 5 no máximo. Então, o setor público brasileiro é caro, né? Há muitas distorções. Então, a reforma administrativa ela vem para ajudar esse processo, né? Acho que no Congresso existe uma vontade reformista, a própria lei do gás que foi aprovada, a gente não comentou muito, mas a gente vai comentar isso essa semana, mostra um pouco isso, foi aprovado na Câmara. O marco regulatório do saneamento básico também mostra isso. Então, acho que você tem ali, no mínimo, uns 320, 330 votos com disposição de aprovar reformas, né? Mas acho que o timing para esse ano é muito curto. Então, eu acho que a reforma, objetivamente, vai ficar aí para o primeiro semestre do ano que vem. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista na Rádio Bandeirantes, sempre conosco no Jornal Gente. Obrigada, Schiller. Bom trabalho para você. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço.